polêmica, treta. É isso que muita gente quer ver na internet e muitas vezes usam postagens de pessoas sérias para isso. É isso que nós vamos falar aqui hoje e mesmo com um pouquinho de rinite atacada, nós vamos gravar esse vídeo. Vamos lá. Recentemente temos recebido muitas perguntas de ontem para hoje de vários clientes perguntando sobre as contenções ortodônticas, se usa reta ou se usa higiênica, devido a algumas postagens que estão acontecendo aí na internet sobre as contenções ortodônticas. Vamos lá. Uma postagem aqui que me foi enviada falando, eu estou em choque, até porque eu tenho há 2 anos rola um palavrão, não vou falar. Outra aqui, se você tem esse tipo de contenção, procure seu dentista, a higiênica, e substitua pela contenção reta. Use o passa-fio e use escova interdental. Faça limpeza a cada 6 meses. Faça o que quiser, mas evite usar isso, que corre o risco de detonar seu periodonto. Tadinho, ainda não tem conhecimento do que está falando. Mas vamos lá, nós vamos conversar sobre isso. Se é difícil fazer o paciente passar o fio dental normalmente, e esse futuro colega vai perceber isso na clínica, quando entrar para a clínica, normalmente um paciente que não tem nenhum obstáculo, você imagina quem usa a contenção reta. E aí você tem que colocar na balança, porque a presença de placa e tártaro também vai causar problemas muito sérios. Então, a presença do paciente a cada 6 meses para fazer limpeza é fundamental. É mais importante você colocar na cabeça dele isso, porque se eu tenho uma contenção reta que cria um obstáculo para passar fio dental, ele tem que comprar um passa-fio, passar por baixo e uma escova interdental, você está criando cada vez mais barreiras. O paciente hoje, quanto mais você simplifica, melhor a adesão. Quanto mais você simplifica, você tem mais sucesso no tratamento por maior adesão. Então eu prefiro que ele tenha ausência de obstáculo ali, já que eu não tenho tido nenhum tipo de problema com essa contenção que vocês vão ver daqui a pouco. Então imagina, com o obstáculo a adesão vai ser muito baixa, ao passar o fio dental e fazer a higienização. Eu vejo isso em casos de outros clientes que chegam aqui. Aqui tem uma outra postagem falando: doutora Daniela Garibe, da USP, acabou de descobrir que esse tipo de contenção higiênica está causando deiscências ósseas severas em seus pacientes. Deiscência, bom, já está percebendo, né, que a comunicação dele é com gente da área. Quando eu falo com o paciente, eu falo com termos mais simples possível para entender. Então, perda óssea severa em pacientes, empurrando a raiz dos inferiores para vestibular. Vestibular é para fora, tá, gente? Relatos de ortodontistas estão se tornando frequentes, com esses casos virando distração. Vamos lá, vamos aos fatos. Eu vou abrir aqui agora a postagem que deu origem a esses comentários. Então, muitas vezes as pessoas usam pessoas sérias para falar alguma coisa. Vamos lá, para conseguir alguma audiência. Eu trabalho com 3 telas, tá, gente? Então eu vou ficar olhando para cá, para lá, para a gente poder... E vocês vão estar vendo essas postagens aqui na tela. Esse é um vídeo um pouquinho mais longo, mas tenham paciência que eu vou explicar tudo aqui. Vamos ler essa postagem da doutora Daniela Garibe. A propósito, uma profissional excelente, uma cientista fantástica, uma pessoa realmente muito séria. Nós vamos analisar o que ela escreveu, da forma como ela escreveu. Depois vamos falar o que eu faço aqui na clínica, tá bom? Então, existe um risco de intercorrências quando as contenções inferiores higiênicas com loopes interproximais, aquelas voltinhas, esta aqui que vocês estão vendo na tela, mas eu também vou mostrar aqui, tá? São utilizadas. Então, existe um risco. Ela não disse acontece, principalmente com todos. Existe um risco. Andar na rua é um risco. Você, dependendo do parque que você vai de diversões, é um risco. Existe um risco de intercorrências quando as contenções inferiores higiênicas com loopes são utilizadas. Sim. A flexibilidade desse tipo de contenção pode produzir um movimento vestibular das raízes dos incisivos inferiores, causando deiscências ósseas. Então, a comunicação dela é com o dentista, por isso que ela usa termos técnicos, tá? Ela usa. Então, deiscência é quando essa raizinha sai para fora, tá bom?
Recessões gengivais também podem, tá? Então, ela falou, a flexibilidade desse tipo de contenção pode produzir. Não falou que acontece e principalmente acontece com todos. Ela fala aqui, recessões gengivais também podem se desenvolver. Ela não disse que acontece e principalmente acontece com todos. Deixamos aqui a sugestão aos colegas ortodontistas para que esse tipo de contenção seja reavaliada considerando a recorrência de casos semelhantes recebidos com o mesmo tipo de contenção. Recomendamos aos pacientes que visitem regularmente os seus ortodontistas para a revisão da contenção fixa. Aí ela coloca um PS, que o texto foi editado para apaziguar, compartilhar sugestões dos colegas que nos escreveram e convidar a reflexão. E coloca uma referência, tá? Essa referência, eu fiz um resumo, que eu vou colocar aqui, vou ler para vocês esse resumo. Que esse artigo analisou os efeitos das contenções 3x3 de canino a canino, modificadas, que é a higiênica, no desenvolvimento do deslocamento bucal e da recessão gengival em incisivos inferiores. Foi realizado um estudo clínico com um grupo de pacientes submetidos a tratamento ortodôntico. O estudo clínico, avaliação clínica. Aqui não menciona nem radiográfico e nem tomográfico. Vamos falar sobre isso até o final. Os resultados indicaram que as contenções 3.3 modificadas podem levar a efeitos inesperados, incluindo o desenvolvimento de deslocamento bucal para fora e recessão gengival dos incisivos inferiores. Esses efeitos destacam a importância de uma cuidadosa avaliação e acompanhamento pós-tratamento ortodôntico para evitar complicações indesejadas. Então aqui nós vamos falar sobre como eu faço e como eu vejo isso na clínica, tá bom? Então, o que eu vejo na clínica? Eu sou ortodontista, sou formado há 23 anos, sou ortodontista há mais de 17 anos, especialista há mais de 17 anos, mais de 17 anos. E eu nunca vi uma recessão, sempre coloco essas contenções, e nunca vi uma recessão gengival ou perda óssea por causa delas. Porém, como que eu faço? E aí serve de dica para os colegas também aprenderem. Esta contenção, ela, quando ela é feita algumas curvas num fio de aço 0,20 de aço inoxidável. Estas curvas, elas incorporam tensões moleculares e tensões atômicas em sua estrutura. Essas tensões, elas poderão ser dissipadas no decorrer da vida dessa contenção. Ao dissipar, ela abre a sua estrutura, ela muda a sua forma, ela expande. Nesse movimento, poderá haver uma movimentação dentária, poderá haver jogar a raiz para fora, para dentro, girar, poderá acontecer qualquer tipo de movimento. O mais comum seria jogar para fora, a coroa ou a raiz ou ambos. Como que nós fazemos para evitar isso? Desde quando eu coloco contenção desse tipo, nós seguramos com uma pinça e fazemos o tratamento térmico da contenção ortodôntica. O tratamento térmico dissipa essas tensões moleculares e atômicas nas curvas, fazendo com que haja uma distribuição dessas tensões de forma igual. Logo depois, a gente leva na cuba ultrassônica para poder fazer a limpeza da fuligem provocada pela temperatura. E logo depois, a instalação na boca, já com ela preparada. Claro que o volume dela tem indicação para ser usada. Então vamos falar um pouquinho. Falei como eu vejo na clínica, que eu nunca vi nenhuma recessão causada por elas das que eu coloquei desse formato. Falei como eu faço e vou falar as indicações. É claro que ela gera um volume. Ela tem um volume maior do que a contenção reta. E por ela ter esse volume, pacientes que têm a língua grande, macroglossia,
eu evito colocá-la, eu coloco a contenção reta. Ou às vezes até não coloco contenção, em acordo com o paciente, uma contenção móvel superior e inferior juntas. Então tudo depende de cada caso, de como nós fizemos o planejamento para cada caso. Então existe um estudo em cima de cada caso. Nós estudamos aquele caso, nós planejamos aquele caso. Em cima desse planejamento, desse estudo, contempla também a contenção. Que tipo de contenção a gente prevê já para usar neste caso desses clientes. Então, pacientes que, de acordo com uma boa finalização, não tem macroglossia, fazendo desse jeito aqui eu nunca observei nada. Eu vou deixar aqui uma sugestão de pesquisa. Uma pesquisa que seja feita do seguinte formato, aonde que nós, ao finalizar cada caso, antes de colocar a contenção, peça uma tomografia dessa região. Porque as imagens de pós-contenção, elas poderiam sim já ter ocasionadas pelo próprio tratamento ortodôntico. Essas deiscências ósseas, essas perdas, poderão sim ter sido provocadas já durante o tratamento ortodôntico, seja ele com aparelho fixo ou com alinhador. Então, ao terminar o tratamento ortodôntico, no caso de pesquisa, já faça uma tomografia dessa região e depois coloque a contenção e vá fazendo o acompanhamento pós, fazendo com o tratamento térmico e sem tratamento térmico, contenção reta e contenção higiênica, todos com acompanhamento tomográfico imediatamente após o tratamento ortodôntico e um acompanhamento com tomografia a cada 6 meses, logo após a contenção. Aí sim, nós vamos ter uma conclusão. Eu não estou falando aqui que não acontece isso. Estou levantando uma nova variante, uma nova hipótese para ser questionada e dizendo também que na clínica, com esse tipo de tratamento que eu faço, térmico, nas contenções, eu não observo nada acontecendo na clínica. Desculpe um vídeo longo, mas um esclarecimento aqui para todos. Se gostou, curta esse vídeo, salva para você ter sempre à mão e compartilha com quem você precisa, sabe que precisa, que tem uma contenção, ou que te perguntou sobre isso, ou que está envolvido nessa polêmica, ou que realmente use uma contenção. E sabendo que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho da doutora Daniela Garibe, uma excelente cientista, uma excelente clínica, uma pessoa que contribui fundamentalmente para a evolução da ciência ortodôntica no Brasil. O problema são os sensacionalistas que usam da postagem dela para poder seguir e ganhar audiência, deturpando as suas palavras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.